Vamos ver mais uma? Vamos. Olha lá, olha lá. Você já fingiu gostar de alguém só pra conseguir algo? Eu acho que não, mas em questão de relacionamento. Olha o sorrisinho dela, Relacionamento amoroso, engolido. no caso. Mas relacionamento de amizade, provavelmente sim. Ah. Porque às vezes a gente Olha lá, a língua. quer que as pessoas entreguem coisas pra gente que a gente acha que não vai conseguir tendo relações mais estritas, sabe? Então, olha que legal. Ela fez várias coisas ali, né? Quando ela falou assim, eu acho que não, e meteu a língua para fora. É. Isso é uma das características muito interessantes, porque o inconsciente, ele não mente. Tudo aquilo que está no nosso inconsciente, ele é muito literal. O consciente é literal. Então, por mais que eu segure, você vê que ela foi buscar também uma situação que já tinha acontecido. Ela falou, eu acho que não. Se afasta um pouquinho, põe a língua para fora. Depois ela fala, talvez, não de forma amorosa. Mas era daquele sorrisinho de um lado sim, só. De uma lateral ali, mas com uma amizade. Então, você vê que ela tentou segurar e acho que ela viu que, ó, quando dá o afastamento, você vê que ela dá um afastamento, põe a língua e ela dá um micro afastamento para trás ali. E aí eu colocaria que, tipo, essa declaração poderia ser mentirosa. Mas você vê que depois, no final, ela fala, olha, amoroso não, mas talvez com uma amizade, talvez tenha até acontecido. Mas não é porque ela pensou, falou, ih, cara, quem eu já vai namorei vai analisar, estar ouvindo, falou, lascou. Pode ser. Vou ficar mal na duas fita. vezes, ela dá uma... E ela dá aquela linguada para fora. Aí, às vezes, a pessoa pode estar perguntando em casa, mas todas as vezes que eu botar a língua para fora é mentira? Não, você tem que ver o contexto. Por exemplo, um apresentador, muitas vezes faz isso aqui de forma inconsciente para molhar os lábios. Então, você tem que ver o contexto. Você tem que ver se a pessoa já tem esse costume ou não. Como o de Simone falou, aquela situação de, mas eu costumo falar na terceira pessoa. Então, esse é o seu padrão. O que eu ia achar diferente? Se você está falando na terceira pessoa e na situação contundente, você muda. E aí você muda para a primeira pessoa. E que é o que acontece na mentira. É a mudança de padrão da forma natural que você conta as coisas. Mas até como apresentadora, eu posso dizer, às vezes você não está mentindo, mas você está ressignificando aquilo de uma forma mais gentil. E olha que legal, você acabou de falar ressignificando, você viu que você não fez sem perceber? Fez isso. Então, sem querer. Mas sem querer. é verdade, Por quê? ressignificando. Porque é algo que, tipo... Você entendeu que... Deixa eu achar a melhor palavra. Deixa eu me colocar bem, né? Então não era o que você queria falar, mas você Sim. deixa eu encontrar a melhor palavra. Mas é sobre isso. Mas você vê que o corpo não Porque não mente? deixa de ser uma mentira. O que você está fazendo? Ressignificar, nesse contexto, Isso. é criar. Portanto, mentir. É isso. Mas nesse caso, E de forma inconsciente você já colocou a língua pra fora. E foi mesmo. nesse caso de falar na terceira pessoa, existe um narcisismo aí? Não, de tem forma nada a ver. alguma, não, é vício. É o jeito da pessoa... Você vê que jogador de futebol, às vezes ele tá falando dele. Ele fala assim, nós jogamos muito bem, conseguimos fazer 2 gols. Você, é você, tô falando de você. Sim. E ele muitas vezes usa esse vício de linguagem de falar de nós. Então, que já é do contexto que ele tá, né? Que é muito comum eles fazerem isso. Mas eu fico me perguntando alguns sinais, se a gente acaba também não confundindo, com pessoas que são expressivas demais. Sim. Ou pessoas também muito tímidas. Boa, Gina, é isso aí. Né? Se tem também alguns caminhos assim, ó, ali. a pessoa que está nervosa, a pessoa que é tímida, a pessoa que está numa situação que ela não está confortável, ela vai ter os mesmos trejeitos de incongruência. Por isso que eu tenho que prestar atenção. Vamos lá, às vezes eu falo, olha, presta atenção no marido, tal, se ele está chegando em casa com uma comunicação diferente, ele costuma ser falastrão, chega quieto, ou é quieto, começa a falar detalhes, ou ele é muito organizado, chega desorganizado, ele é cheio de detalhes, fica muito restrito, ou ele normalmente é restrito, fica muito cheio de detalhes. Pode ser que ele esteja aprontando? Pode, mas ele pode estar com um problemaço no trabalho e não quer trazer o problema para você. E vai ocasionar a mesma coisa. Então, antes de jogar pedra, você vai identificar que tem alguma coisa acontecendo. Mas essa mentira, vamos dizer aqui, ou essa omissão é um caso fora de casa, ou está aprontando, ou é uma preocupação que ele não quer trazer para você. Entendeu? Então, as duas vão trazer as mesmas situações. Mas o interessante é, eu estou mudando o meu jeito de se comunicar. E tem um motivo. E tem um motivo. Entendeu? Isso é bacana também Isso é para bom. pais, né? Muito. Pra perceber ali, às vezes, adolescente tá tendo algum problema na escola. Eu sempre falo isso, Regina, porque a mentira, às vezes é até um pedido de socorro, sabia? A criança mente porque ela tá com vergonha que tá falando que tá sofrendo bullying, ou que tá sendo assediada. Às vezes o namoradinho tá forçando a barra.
E aí você fala, ei, como é que foi? Não, tudo bem, foi legal, foi bacana e tal. E aí... E isso é bom porque você cria uma outra estratégia sem ter que ir lá e enfrentar o filho e perguntar descaradamente. Né? Boa. É uma boa. Posso dar um curso gratuito? Pode, claro. Olha que legal, que vai começar semana que vem. Então é não minta pra mim. Oficial? Não. É o site para a pessoa se cadastrar. Fechou. Não minta pra mim.com.br/melhor. Então não tem como esquecer. Não minta pra mim. .com.br/melhor. É isso aí. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.